Fala nação, hoje tem Flamengo contra o Olímpia às 9 horas no Maracanã, ao vivo pela ESPN. Então vamos ver aqui nesse vídeo o corte do jogo aberto e da ESPN falando sobre as últimas notícias do Flamengo e a provável escalação do time do Flamengo. E Pedro, será que fica? Será que sai? Vamos ver tudo aqui nesse vídeo. Créditos do vídeo. Jogo aberto da Band e ESPN. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Sem mais enrolação, bora lá. É pela Libertadores, o Flamengo recebe o Olímpia do Paraguai e, claro, Tatiana Tavares está atenta a tudo, acompanhando os detalhes. A gente está de olho na situação do Pedro, mas tem outras coisas para falar. Tati, para você, quase boa tarde, mas é bom dia ainda. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, hoje é noite de Libertadores por aqui, né? Flamengo e Olímpia, ingressos esgotados, expectativa aí de mais de 60 mil pessoas mais tarde no Maracanã. Dentro de campo, o Flamengo está vivendo uma ótima fase, Renata, em 21 jogos, apenas uma derrota. E o técnico argentino Sampaoli, ele gosta de dar treino no dia da partida. Está rolando neste momento uma atividade lá no Ninho do Urubu, essa atividade que começou às 11 horas da manhã, e depois desse treino aí sim o Sampaoli vai definir os 11 jogadores que vão iniciar contra o Olímpia. Vale destacar aqui, né, que desfalque certo é o volante Eric Pulgar, está tratando de uma lesão na coxa, e como você disse aí também, a situação do Pedro, né, o Pedro está fora dessa partida. Nós acompanhamos toda essa novela aqui no Jogo Aberto. No fim de semana ele se recusou a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro, foi agredido no vestiário pelo ex-preparador físico do Sampaoli, né, o Pablo Fernandes, e na segunda-feira faltou o treinamento. Na terça, ele se reapresentou, treinou normalmente, mas a diretoria do clube carioca, Renata, resolveu punir o jogador, uma multa aí de 5% em relação ao valor do salário dele. Isso por ele ter se recusado a aquecer, mas ele também foi advertido aí por conta da ausência no treino de segunda-feira com uma suspensão por um jogo. Então tá fora aí do duelo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores. Só que tem um detalhe, Renata, no fim de semana o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. O Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão. O Pedro é o substituto imediato. Será que ele vai jogar? Mas bom deixar essa dúvida aí para o fim de semana mesmo, porque hoje é dia de Libertadores e agora a gente vai acompanhar todos os detalhes desse pré-jogo dessa partida entre Flamengo e Olímpia. Vamos conferir. Noite de Libertadores no Maracanã, ingressos esgotados. O Flamengo vai receber o Olímpia pelas oitavas do torneio. O Olímpia é um equipe copeiro. O Olímpia é um time copeiro, com jogadores grandes, de segunda bola forte, então será um jogo extremamente disputado para passar de fase. Extremamente disputado para passar de série. Janela de transferências fechada, sem novidades no jogo de hoje. O que surpreende é que o Fla liderou em gastos. O time da Gávea desembolsou 91 milhões em reforços. Detalhe, contratou só 3 jogadores. O atacante Luiz Araújo, o volante Alan e o goleiro Rossi, que veio sem custos. Nas vésperas da partida, Gabigol fez uma visitinha à sede do clube na Gávea. O jogador foi recebido por uma multidão e conheceu o novo museu ao lado do Rei Zico. Energia renovada para o atacante. A fase no rubro-negro é boa. A equipe não perde há 10 jogos, desde a goleada para o Bragantino depois da parada da data FIFA. Só que fora de campo, o clube passa por um momento conturbado. No último fim de semana, o atacante Pedro foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli. O caso foi parar na polícia e o jogador faltou ao treino de segunda. Na terça, Pedro se reapresentou em silêncio. Não existiu diálogo entre o camisa 9 e o técnico argentino. A diretoria do clube carioca resolveu punir o jogador com uma multa de 5% em relação ao valor do seu salário por ter se recusado a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro. Além disso, Pedro recebeu uma advertência pela ausência no treino de segunda-feira. Está suspenso por um jogo.
Assim, ele fica de fora da lista de hoje para enfrentar o Olímpia. O Flamengo não se pronunciou sobre o caso. Bom lembrar que para domingo, contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso por cartão e Pedro é o substituto imediato. Bom, para hoje, Sampaoli faz mistério em relação ao time que vai escalar. A última atividade antes do duelo está acontecendo neste momento no Ninho do Urubu. O volante Eric Pulgar é desfalque certo. O jogador se recupera de uma lesão na coxa. Davi Luiz e Ayrton Lucas podem retornar ao time, recuperados de problemas no joelho. Já o zagueiro Léo Pereira virou dúvida. Sentiu dores na coxa na partida contra o Galo e está sendo reavaliado. Dessa forma, um provável Flamengo tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. No meio, a dúvida é entre Thiago Maia ou Alan. Aí vem Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dentro de casa, a equipe conta com a força da torcida e no torneio internacional tem dado muito certo. O Flamengo é o melhor mandante entre brasileiros desde 2019 na Libertadores. A única vez que perdeu nesse período foi para o Peñarol por 1-0. Denilson, show. Claro que o Flamengo é sempre favorito na Libertadores e muita gente esperando, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo se enfrentem, que seja aquele confronto decisivo, mas antes disso tem que passar pelo Olímpia, que eu não entendo por que acabou demitindo, não é? Afastando o Diego Aguirre do comando. É uma equipe que, na teoria, ela não é mais completa, mais forte que o Flamengo, mas é um adversário cascudo, acostumado a competições sul-americanas. Só que o Flamengo, mais do que o Olímpia, tem que enfrentar os problemas que ele mesmo criou, como essa questão com o Pedro, que o Gabigol está suspenso para o jogo do Cuiabá, e o Pedro tem que ser o titular, tem que entrar no time, tem que fazer gols e tem que fazer as pazes com o Sampaoli e pronto. E se tem se tem uma ação, se pode dizer dessa forma, para apaziguar o ambiente ou de repente o relacionamento Sampaoli e Pedro, é dar essa oportunidade para o Pedro. Perfeito, nossa, né? Concordo com você. Porque aí o Sampaoli mostra que tá zerado para ele esse problema que teve, que foi um problema gravíssimo, já solucionado. E, assim, na minha opinião, até a diretoria conseguiu conduzir de uma forma perto do ideal, né? Porque o Sampaoli, para ele, pensando como profissional, tendo um cara que é seu fiel escudeiro, há muito tempo trabalhando junto, ter que perder o emprego e ele continuar. Então, eu acho que o Sampaoli, se der essa oportunidade para o Pedro jogar como titular, ele vai mostrar que ele praticamente zerou o problema. Que eu acho que é o grande desafio do Flamengo, no modo geral agora, é fazer com que esse ambiente volte a ser o que era antes, né? Um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo. Tecnicamente o Flamengo é muito bom, coletivamente já mostrou que pode jogar bem, jogar no nível alto. A gente acabou de citar aqui o nível que o Palmeiras jogou ontem contra o Galo. O Flamengo, também tem condições de o jogo de hoje contra o Olímpia fazer o mesmo jogo. Nunca o Pedro seria afastado por uma questão técnica, mas acho que é uma questão até de mostrar quem é quem. O Pedro foi atendido com justiça, o preparador físico foi expulso do Flamengo, praticamente demitido, e ele, e com justa causa, porque fez uma coisa terrível, mas agora também é o momento do Pedro demonstrar que ele é um profissional de verdade dentro do Flamengo, que ele está à disposição, independentemente se goste ou não do treinador. E tem outra, eu cobrei muito fortemente na rede social a questão da diretoria, porque o Flamengo muitas vezes ele se omite. Quando ele dispensou o Dorival, quando ele contratou o Vitor Pereira, quando ele dispensou o Vitor Pereira, trouxe o Sampaoli, a diretoria fica quietinha, não aparece, mas dessa vez a condução, na minha opinião, dentro do que era possível, foi muito bem feita e merece aqui esse elogio, porque criticamos tanto, na hora de elogiar também tem que usar esse espaço. É isso aí. Mesmo. Seguinte. Correr, pode ser que até seja positivo. Que os jogadores queiram ganhar e mostrar, ó, estamos aqui, independente de qualquer problema, somos muito fortes e vamos atropelar o Olímpia. É jogo hoje. Não fosse esse caso do Pedro, era jogo para o Flamengo ganhar 4-5-0. Que isso? 4-5-0? Pela diferença. Olha aqui, ó. Do outro lado, Eugênio, Olímpia, tricampeão da América. Não sei se você está Eugênio, é o Olímpia que vai estar lá. Para completar. Olímpia, aquele da faixa preta, camisa branca. Hoje, dentro da realidade do futebol, é essa. Você olha o último duelo Flamengo e Olímpia, que foi em 2021. O Flamengo passou o carro. No agregado 9-2.
É isso. Você que é o Capitão América, um profundo estudioso do futebol sul-americano, só para lembrar e para ouvi-lo um pouco mais. O Olímpia na primeira fase, grupo H. Olímpia, Atlético Nacional de Medellín, Patronato e Melgar, é isso? Sim, Isso. O Olímpia, 6 jogos, ganhou 4, empatou 2, não perdeu nenhum. Está invicto na Libertadores, com 13 gols marcados em 6 jogos e 4 sofridos. Repita o grupo. Olímpia, Atlético Nacional Empatou os 2 jogos com o Atlético Nacional. Espera um pouquinho. Calma, ele tá... Espera um pouquinho. Vai, fala aí. Repita o grupo do Flamengo aí pra mim. Nublense, Alcas e Racing. Foi segundo o Flamengo nesse grupo. Não conta pra ninguém não, Eugênio. Segundo desse grupo aí. O Flamengo Esse passou por um grupo é momento... pior ou melhor que o do Olímpia, esse daí? Olha só, o Flamengo foi tão mal na fase de grupos da Libertadores que trocou seu técnico. Hoje é uma outra realidade. O Olímpia também trocou, né? O Flamengo perdeu para o Alcas lá, mas o Olímpia não trocou o técnico pelo desempenho na Libertadores, e sim no Campeonato Nacional. Sim. E na Copa Paraguai, que eles foram eliminados por um time da segunda divisão. O Olímpia terminou o Campeonato Paraguaio, no Apertura, o campeonato do primeiro semestre, em 6º lugar. Sabe o que é para o Olímpia terminar o Campeonato Paraguaio em 6º lugar? É algo histórico, negativamente falando. Porque o Olímpia, se não é campeão, ele pode, no pior dos casos, ficar em 3º. Porque tem o Libertad, que é uma Tem o força. Cerro Porteño, o Libertad, às vezes o Guarani dá uma mordida. Sim. Agora, em 6º, é algo Crise. O momento é muito ruim do Olímpia. E ele se agarra exclusivamente à Libertadores. Uma Libertadores onde ele enfrentou o Patronato, um time da 2ª divisão da Argentina. É um argentino, mas é um time da 2ª divisão da Argentina. Enfrentou o Melgar, um time peruano que fez um brilhareco ano passado, mas quando o técnico foi embora, o Néstor Lourenço foi ser o técnico da seleção colombiana, o time voltou à realidade dele, que é de um time ali competitivo apenas no âmbito nacional no Peru, não para Libertadores. E contra o Atlético Nacional, que também não vive um grande momento, o Olímpia empatou os 2 jogos, não venceu. Então foi o primeiro colocado num grupo em que ele teve muito mais facilidade e ele foi muito mal. Então a realidade hoje do Flamengo, que melhorou desde a chegada do São Paulo, não encontrou ainda o futebol que ele pode jogar. O Flamengo pode jogar melhor do que tem jogado. O potencial que tem para jogar. Pode ser muito mais intenso, mas o Flamengo hoje é muito melhor e se tudo corresse com tranquilidade, hoje era um jogo para golear. Então segura aí. Por favor, amigos, nosso diretor de TV, nossos câmeras, por favor, fechem em Eugênio Leal. Por gentileza, Eugênio Leal, Capitão América, conhece muito. Hoje não temos Sai do Muro, mas vamos fazer um Sai do Muro informal aqui, porque Eugênio já deu o palpite dele. Já? Se o Flamengo não for afetado por problemas extra-campo, sem preocupação com Pedro, para Eugênio é 4 ou 5-0? É isso. É isso? Em condições normais é goleada. 5-0? Sim. 4-0. Na CNTP. 4-0. Eu tenho a leve impressão que Rafael Prats pensa diferente, sempre comedido, não vai na ousadia. O futebol não permite Fechem em Rafael Prats, por favor, porque Rafael Prats vai dar o palpite para Flamengo e Olímpia. Eugênio palpitou 4-0. Se o time não sentir psicologicamente a situação do Pedro fora de campo. Se isso tiver um impacto negativo na relação dos jogadores com a comissão técnica, entre os próprios jogadores, isso pode afetar o Flamengo. Se não, se o time reagir bem a isso, esquecer esse problema, ele ganha e bem, com direito à goleada. Pode ser. Rafael Prats, por favor, imagem no Rafael Prats, o tático, o polivalente, o belo. Seu palpite. Flamengo 1, Olímpia 0. Só? E olha lá. Tá bom demais. A Arrascaeta vai jogar. Vai jogar. O Rafa Gabigol tem o time vai lá? jogar. Rafa, mais Hoje que sim, possível domingo time, não. eu posso mudar a minha visão dependendo da Tenho escalação que eu os trouxe dois aí. agora. Então vai lá, Rafa. Temos. Vai lá. Obviamente que Temos. sim. Porque a gente tem que ter, não dá para ter Essa não certeza tem com que o São muda. Paulo, né, Abel e amigos? Cada jogo é um time diferente. Na opinião do Prats. O que muda com a escalação, né, Eugênio? Não sei. Vamos ver. O Prats é suscetível a, obviamente, como todo homem inteligente, ele é um deles, mudar a sua opinião mediante as informações que chegam, as informações novas, né? Nós temos os 2 times aí para poder fazer essa comparação e até referendar, reforçar a opinião do Eugênio Leal sobre a diferença técnica de uma equipe para outra. Um provável Flamengo, com 2 dúvidas, fala, Abel. Não, por favor, vá à escalação do Flamengo de tanta gente, de Rondinelli, de Adriano Imperador, de Petkovic, de Zizinho, de Evaristo de Macedo, de Raul, Leandro,
Esse é o Flamengo que você vai falar agora. De Zico, pelo amor de Deus. Claro, Zico é óbvio. Isso. Por favor, claro, Rafa. que é o mal de todos, né? É o grande ídolo da torcida. Vamos lá, Flamengo de todos, de milhões e milhões de mundo afora, né? Matheus Cunha no gol, lateral direito Wesley, na zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, na lateral esquerda uma dúvida, Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, mais até para o Felipe Luiz, por uma questão de segurança por parte do Sampaoli, e está havendo uma certa, eu diria um certo distúrbio ali pelo lado esquerdo, em termos ofensivos, né? Quando joga o Ayrton Lucas junto com o Bruno Henrique, mais ou menos ocupam o mesmo espaço na fase construtiva. O meio-campo, o Thiago Maia ou Alan, mais para o Thiago Maia, ao lado dele o Gerson, e aí o quarteto da frente, o quarteto de 19, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É o Flamengo para o jogo das 9 aqui no Maracanã contra o Olímpia. Pelo menos se o Sampaoli não tiver uma mudança aí no treino de agora de manhã, não resolver observar alguma coisa de ordem física, não resolver encaixar o time com o modelo adversário, o Olímpia provavelmente vai jogar num falso 4-5-1, porque Rafa. o Hugo, que é um dos atacantes, na verdade é um meia de origem, então temos que esperar para ver também como vem o adversário, e o Flamengo dificilmente vai manter a escalação. É apenas uma prévia, mas o Sampaoli gosta muito de mexer no time, Abel. Lembrando, amigo fã de esportes, que você vai acompanhar conosco, Flamengo e Olímpia. Exclusividade, canais ESPN e Star Plus. Não sei se você tem aí com você a provável... Você está com a escalação? Então você pode falar aí o Olímpia de tanta gente, de Nery Pumpido, que brilhou como professor do Olímpia, de Tavarelli, de Orteman, de Córdoba. Eu trouxe a minha colinha para falar do Olímpia também. De Larissa Riquelme. Torcedor do Olímpia? Já foi dito aqui Larissa Riquelme. pelo Rafael. É verdade. É verdade. Não, Rafa. É a primeira a viralizar na história, né, Celso Zelt? É isso. A gente tem o Olímpia de tricampeão da América, como já foi dito pelo Rafael Prates. O Olímpia que, se não for muito diferente daquilo que vem jogando no Campeonato Paraguaio, e é apenas o terceiro jogo do Arce, vai a campo com o Espino lá no gol. O sistema defensivo com o Alejandro Silva, Romanha, Gamarra, Mateu Gamarra, que não é parente do grande Gamarra lá dos anos 90, que inclusive jogou no Flamengo, Ivan Torres na lateral esquerda, meio campo com o Ortiz, Marcos Gomes, Cardoso e o Alan Cano, que é um jogador em quem o Arce está apostando muito, deve ser o terceiro jogo seguido como titular, além do Hugo Fernandes, que é um meia de origem, de repente um pouquinho mais à frente, ao lado do Walter Gonzalez, que será o único atacante. O Olímpia tem várias ausências, vários desfalques importantes para o jogo de hoje, mas em relação ao time que vem jogando, o Guilhermo, atacante Guilhermo Paiva, acabou ficando em Assunção. Não integrou a delegação do Olímpia. Os paraguaios vieram para o Rio de Janeiro com 24 jogadores e um deles não é o Guilhermo Paiva, porque, segundo o Arce falou na coletiva de ontem, ele precisa aprimorar a forma física. Então, é o Olímpia também com problemas de escalação e, principalmente, problemas de momento, como você bem destacou, Abel. São 5 jogos sem vencer. E o principal atacante do time hoje é o Guilherme Paiva, né? Que não veio. Meu palpite ainda tem isso. Meu palpite, desculpe, Eugênio, é 3-1. Flamengo vai com uma vantagem de 2 gols. 3-1 para o Flamengo. Seu palpite é 3-1. Eu quero saber se mudou o palpite do Prates. Boa pergunta, boa pergunta. Em função dessa escalação. Não. A escalação é mais ou menos a que a gente esperava. O caso Pedro perto dos problemas do Olímpia é fichinha. Não tem problema nenhum, quase. Ah, a gente viu ali, o Flamengo tem uma escalação, o nome dos jogadores, os nomes dos jogadores do Flamengo. Continua 1-0 Flamengo? 1-0 Flamengo. Esse palpite aí é o que quer o Arce. 1-0. O Arce falou, vamos para deixar, não quero fechar o duelo. Ou seja, perder de pouco não tá ruim. Situação do Arce, vida dura, hein? Mas E a ele citou realidade muita é essa. tradição, né, Porque ele Eugênio? sabe que decide em casa e O lá Arce, o ele buraco é citou mais muita embaixo. tradição. Jogar no Defensores del Chaco lotado, a torcida do Olímpia é gigantesca, é apaixonada, e vai e joga junto com o time, lá é mais difícil. Não será do Manuel Ferreira o jogo, Eugênio? Será do Defensores del Chaco? Não, Manuel Ferreira mais ainda, porque é um estádio bem menor, né? É pequenininho. Então, pro Flamengo, o jogo de hoje é para fazer saldo. É um jogo que ele não pode se contentar com um placar pequeno. Porque o placar pequeno, esse que você propõe aí de 1-0, é o que interessa ao Olímpia, para tentar lá buscar um empate ou tentar virar jogando lá. Agora, olhando a escalação aí, só uma dica ali. Fique à vontade. O Alejandro Silva, que está escalado na lateral direita, e jogou assim as últimas partidas como lateral direito, ele não é um lateral direito. Ele é um meia, e muitas vezes foi até um meia criativo, bate bem na bola, é canhoto. É quase um ambidestro, mas preferencialmente canhoto. Ele vai ter que marcar o Bruno Henrique? Ali é o mapa da mina, diriam os antigos, o mapa da mina. Bruno Henrique em velocidade para cima do Alejandro Silva. Esse cara não marca? Acho que eu vou mudar meu palpite, hein?